Ciao a tutti! Hoje estamos aqui em Firenze, na frente da Basílica de San Lorenzo, em uma zona da cidade que é extremamente movimentada. Eu já vou explicar por quê. Antes disso, se você ainda não me conhece, o meu nome é Ronaldo Siliveri, eu sou seu professor de italiano, junto com o Italiano Fácil, que é a única escola online de italiano do Brasil presente e reconhecida aqui na Itália. Bom, essa zona, San Lorenzo, é a zona onde tem um mercato centrale di Firenze. Bom, o mercato nada mais é do que uma feira, seria o mercado central. E ao redor do mercado central existem aquelas dezenas, talvez uma centena de barraquinhas com itens de couro. Então é uma zona muito famosa pelo comércio de itens de couro. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas dicas úteis para você conseguir economizar e aproveitar mais o seu passeio aqui pela Itália. Ou seja, a gente vai fazer do dia até a noite todos os momentos que o italiano passa e eu quero compartilhar com você como aproveitar melhor quando você sair, comprar alguma coisa, como você pode economizar na hora de escolher um restaurante, na hora de escolher uma loja. Então vem comigo, se prepara, papel e caneta na mão, porque vai ser muito legal. Per prima cosa abbiamo la colazione. Se você decidir não tomar café da manhã em casa e você quiser comer alguma coisa fora, entenda que os bares em geral, logo cedo pela manhã, até por volta de 9h30, 10 horas, eles ainda não estão lotados. Então eles estão ali com o pessoal que vai trabalhar, com os locais que passam. Então procure primeiro um bar não tão luxuoso, não tão decorado, não tão moderno. Se você vê um bar com muitas mesinhas, poltrona, né, de couro ou poltrona confortável, aquelas mesinhas mais chiques, foge desse tipo de lugar porque vai custar mais caro. Procura aquele bar mais simples, aquele bar ali mais deslocado, que não é na rua principal, um bar mais local. Como é que você identifica isso? Você vai ver que é um bar talvez um pouquinho mais rústico, os garçons não estão usando gravatinha borboleta e camisa com colete, ou muitas vezes nem tem garçom, é só a pessoa atrás do balcão. Você vê que é um italiano que está ali trabalhando, procura esse bar mais local. Você também pode olhar o menu, dá uma olhada se tem um menu externo. Se você vê um menu muito chique, escrito em inglês, já também abandona essa ideia porque vai custar mais caro ou o produto não vai ser tão autêntico porque eles vão estar fazendo alguma coisa ali para o público americano ou para o público turista. Depois disso você tem que tentar observar os preços. Geralmente nos bares existe um listino prezzi com os preços dos principais itens. Eu sempre me baseio pelo preço do café. Se você for em um lugar onde o café é 3 euros, com certeza todo o resto vai custar muito mais, porque 3 euros é um absurdo pagar por um café. Em média, na cidade de Firenze, por exemplo, um café com um bom preço vai variar de 1,20 a 1,40. Então você vai ver ali, café espresso, €1,20. Aí você pode entrar tranquilamente, porque os preços vão estar todos em volta disso. Um hábito que geralmente os brasileiros têm é quando vê uma mesa, já quer se sentar. E na Itália, quando a gente senta na mesa, a gente está dizendo, a gente está demonstrando que a gente quer o serviço. A gente quer que as pessoas tragam o produto até a mesa. E isso custa mais caro. Inclusive, nós já fizemos um vídeo aqui, eu vou pedir para o Maurício colocar aqui do lado. Nós fomos em um bar que a gente adora aqui em Firenze. A gente sempre toma café ali. O café é €1,30. Porém, se você sentar na área de poltronas e mesas, o café custa 4 euros. É uma grande diferença, né? E se você senta, você só vai ver a surpresa no final da conta. Então evita isso. Café da manhã na Itália é em pé, ó, barriguinha no balcão. Você pede, toma seu café, toma seu cappuccino, toma sua água, o seu suco, come o seu panino, o seu sanduíche, você come o seu cornetto em pé, termina, paga no caixa e segue o baile. Então, o valor médio para você gastar de colazione vai girar aí em torno de €3,50 por pessoa, talvez um pouco mais, 4 euros, vai. 2 euros de um item, 2 euros do outro, para você tomar um cappuccino e um cornetto, por exemplo, no máximo 4 euros. O seu dia vai continuar, você vai passear pelas barraquinhas. Tem uma coisa que a Daiane sabe fazer muito bem, que é negociar o valor das coisas. Quando você vê uma bolsa, uma mala, uma carteira, quando você vê alguma encharpe, por exemplo, quando você vê qualquer item,
a tendência é oferecerem esse item para você com um valor superfaturado. Então, por exemplo, ontem aconteceu isso, a Daiane olhou uma mala que ela queria, ela olhou a mala e aí o atendente falou para ela, 90 euro. E ela, não, pagou máximo 40. E ela negociou o valor até chegar em 45, ou seja, metade do valor que ele havia proposto no começo. Então assim, não vá pelo valor inicial, negocie, né? Se não chegar no valor que você acha justo, pode ir saindo dali porque eles vão tentar negociar com você, principalmente essas banquinhas que você vê com malas, com bolsas, com encharpes, todos esses itens aqui. Para o almoço vale a mesma regra do café da manhã. Se você sentar, você vai pagar um pouquinho mais caro. Para o almoço, eu geralmente avalio duas coisas. Tem dois itens que você pode avaliar na hora de escolher um restaurante. O primeiro deles é o preço do coperto. O coperto é uma taxa fixa, que é a taxa de serviço na Itália, que você paga para poder ter ali aquela mesa com os talheres, com prato e etc. Lembrando que na Itália o coperto é obrigatório, é diferente dos 10% no Brasil. Na Itália não tem 10%, mas tem essa taxa por pessoa, que varia de 1 euro até 5 euros. Depende da região que você está e do nível do restaurante. O valor aceitável é pagar 1,50 € ou 2 euros. Eu também avalio o preço de um restaurante pelo preço do primo piatto. O que é o primo piatto? O prato de massa, que é o item mais econômico para se fazer. Então, se você vê um restaurante que tem 14, 15, 16, 18 euros num primo piatto, já começa a ficar um pouco salgado. Eu considero justo em torno dos 11 aos 13 euros. Ah, mas Ronaldo, são só 2, 3 euros de diferença. Mas a questão não são esses 2, 3 euros de diferença. Eu estou falando do conjunto. Porque aí você pega uma massa, o seu amigo, o seu parente, o seu marido, a sua esposa, o seu filho pega outra coisa. Se você está numa família de 4 pessoas, só no primo piatto a gente está falando de uma diferença de 10 a 12 euros. Se o coperto tem 1 euro de diferença, custa 3, né? Se o coperto que eu disse, que geralmente custa 2, se você for no restaurante que custa 3, você já tem mais 4 euros para todo mundo. Enfim, a conta vai se somando, vira uma bola de neve. Então observe esses valores e, claro, tudo também depende, né, do que você está procurando. Se você for no restaurante mais elegante, vai custar mais caro. E não tem problema nenhum você se permitir ir num lugar legal, né? Olha, hoje eu quero ir no restaurante porque eu estou com desejo de ir nesse restaurante. Então tá tudo bem. As dicas aqui são para você economizar. Tem uma outra coisa muito interessante quando a gente fala de sorvete na Itália. O sorvete, ele na verdade originalmente, ele é um creme mais gelado, né? Com uma consistência praticamente de um iogurte, então ele não pode ter aquela consistência de gelo quebradiço, crocante. É por isso que se você for num restaurante, num bar, numa gelateria e você vê aquele balcão com aqueles sorvetes altos, enormes, Maurício vai pôr uma foto aqui. Se você vê aquela onda de sorvete para fora, aquela crista de sorvete para fora, evita esse tipo de lugar. Por quê? Porque aquele monte de sorvete só não derrete porque ele tem um monte de conservante. Então aquele ali não é um gelato autêntico, não é um sorvete autêntico. Procure sorveterias que tenham aquela tampinha, né? Geralmente uma tampinha de inox. Cada vez que o atendente serve o sorvete, ele fecha de novo aquele sabor. Então aí você tem um sorvete muito mais autêntico. Então cuida isso também. Preço médio do sorvete, uma copetta piccola, o valor justo é em torno de 2,50 € ou 3 euros. Aí você tem copetta média, copetta grande, né, a copetta piccola, e o cono também. O cono pode partir aí dos seus 3 euros. Depende do que você prefere. Eu vou deixar inclusive aqui algumas sorveterias que tem na Itália toda, que eu conheço, que são muito boas. A Venchi, por exemplo, a Venchi é uma sorveteria que eu adoro. Ela é uma sorveteria mais famosa, então está sempre lotado geralmente. Também tem a Grom, que é uma sorveteria que eu também adoro, e tem a Amorino, que todas elas são redes. Claro que se for em Firenze,
eu tenho uma outra sorveteria que não são essas, mas que só tem aqui. Se for em Roma, tem uma outra sorveteria que só tem em Roma. Então eu sei que cada cidade tem locais especiais. O que eu quero dizer é que aqui eu vou deixar essas opções que você encontra em várias cidades italianas. No meio da tarde, eu sempre aconselho as pessoas a fazerem um lanche rápido. Você pode ir num bar e pedir um panino, que vai variar aí de 4, 5, 6 euros. Ou você pode, por exemplo, simplesmente fazer um aperitivo, né? Um drink com uma pequena tábua de frios, por exemplo, que você vai gastar aí 10 euros no máximo. Né? Ou se for um lugar mais elegante, 12, talvez 13, 15 euros. Mas aí depende de onde você quiser ir. Lembre-se, por volta das 5 horas começam a aparecer muitas plaquinhas de aperitivo, spritz, a 5 e 6 euro, e aí você pode chegar ali no bar e perguntar. Geralmente o aperitivo na Itália é servido com batatinha, então, né, batatinha chips, azeitona, de repente uma focaccia, depende também do bar. Mas, em genere, é così que funciona. Tomara que você tenha gostado desse vídeo e possa aproveitar com essas dicas que eu dei aqui. Agora eu vou sair, porque eu tô louco para prendere un caffè, voglio pigliare un caffè e continuare la nostra giornata. Se você ainda não nos segue, olha, eu vou deixar aqui o nosso Instagram, se inscreve no canal, deixa o seu like. Un saluto grandissimo e alla prossima!